Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma noite, mais um dia de estudo, podendo aí conhecer essa doutrina de amor, essa doutrina que nosso querido e amado Mestre Jesus nos deixou aqui como exemplo, né? E hoje o nosso tema é Somos Todos Iguais. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes, vamos fazer uma leitura de uma página para a gente já ir se harmonizando, se ambientando. E vamos fazer posteriormente a nossa prece, tá bom? Então, mais uma vez, uma boa noite. A nossa página de hoje é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 67, Modo de Sentir. E diz assim: renovai-vos pelo Espírito em nosso modo de sentir. Disse Paulo lá em Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos, um homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em quaisquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o próximo, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e sacrificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Então, nesse momento, todos aqueles que desejarem, vamos fechar nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade amiga e ao nosso querido e amado Mestre Jesus.
Assim, unindo os nossos pensamentos, nossos corações, estejamos gratos e agradecemos a Deus nesse momento por mais essa oportunidade de podermos estar aqui juntos, estudando, aprendendo, para sermos pessoas cada vez mais melhores, para que possamos progredir e evoluir, para que possamos ajudar o nosso próximo, amá-lo e respeitá-lo, e para que possamos aprender a nos amar e nos respeitar também. Deus esteja conosco durante esse estudo, nos guiando, nos intuindo. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Aqueles que chegaram depois, sejam bem-vindos. Aqueles que vão assistir também depois, né? Tem gente que não assiste agora no ao vivo, mas assiste depois. Sejam todos muito bem-vindos. Esse estudo é um estudo muito bacana. Somos todos iguais. E aí, né, quando a gente pensa nesse tema, será que a gente realmente é igual? Será que todos nós somos realmente iguais? Nós temos tantas diferenças uns com os outros, como assim somos todos iguais? É uma frase de afirmação, né? Não é nem uma frase de pergunta. E aí a gente vai entender um pouquinho do porquê desse tema somos todos iguais. E a gente começa lembrando que a doutrina espírita, ela nos traz a orientação, né? Ela nos orienta para a gente, para os termos, né, de convivência pacífica, de convivência entre uns e os outros, né, enquanto sociedade. E aí a gente se recorda, né, que Deus nos disse que somos todos irmãos. Então, a gente já traz essa primeira visão de que somos todos irmãos, né? Deus traz essa orientação, dessa passividade entre uns e os outros, entre essa paz, na verdade, né? Que deve reinar entre nós. Só que Deus, ele não criou cópias. Ele não fez cópias de nós, né? Nós temos nossas originalidades. Nós, para resumir, nós somos originais, pronto. Então, somos originais. E todos somos também filhos desse Pai maior, filhos de Deus, né? Somos diferentes em alguns aspectos, mas somos semelhantes. E aí, a gente traz lá do livro da Bíblia, né, lá em Gálatas 2:6, a seguinte passagem. Deus não faz acepção de pessoas. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 6. Então, Deus, ele não faz essa acepção de pessoas, né? O mestre, ele nos deixou claro que para Deus não havia ali eleitos. Ninguém melhor ou pior, né? Somos todos iguais. Então, não existe essa acepção de pessoas, né? O reino dos céus, ela é uma conquista comum a todos aqueles, né, que cultivam o amor a Deus, ao próximo. A gente amar ao próximo, a gente precisa amar primeiro a Deus, a nós e depois amar ao próximo, né? Então, o reino dos céus, ele é para todos nós, né? Para todos que temos essa conquista, né? E essa convicção é que levou ao Paulo trazer essa afirmação aos cristãos naquela época, né? As igrejas de Gálatas. Então ele traz essa afirmação de que, foi Paulo que trouxe, né? De que Deus não faz essa acepção de pessoas. Que perante Deus somos todos iguais, já que as suas leis, né, as leis divinas, são universais, são feitas para todos. Então, a gente aí já vê que Deus, ele nos olha como filhos iguais, né, que são iguais que somos, semelhantes que somos. E Deus, ele não concedeu nenhum tipo
de privilégio a ninguém. Ele não nos privilegiou de nada. E aí a gente vai entender como que as coisas, né, funcionam. Porque muitas das vezes a gente olha e fala assim, nossa, aquela pessoa está muito melhor do que eu de vida, ou aquela pessoa é muito mais elevada espiritualmente. Enfim, nós temos diversos questionamentos, quando, na verdade, nenhum de nós temos um privilégio dado por Deus, né, concedido por Deus. E aí a gente vai entender, né? Todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. Deus criou, enquanto a criação dos espíritos, enquanto espíritos, ele nos criou no mesmo ponto de partida. E aí a gente lembra, lá no livro dos Espíritos, lá na parte terceira das leis, né, a parte das leis, nas leis morais, né, das leis morais, no capítulo 9 da Lei de Igualdade. E aí lá na partezinha das provas da riqueza e da miséria, a gente lembra da seguinte questão, que é a 815. Né? Kardec pergunta aos espíritos qual das duas provas é a mais terrível para o homem, a da desgraça ou a da riqueza? E aí ele diz, né, que são no tanto uma quanto a outra, que a miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. E aí a gente lembra, né, quando a gente traz essa questão, a gente lembra que a miséria, né, e a riqueza, ela nos é dada de acordo com o que necessitamos naquela nossa encarnação. A gente vai conversar um pouquinho também sobre a reencarnação, mas só para a gente se recordar que não é dado a prova, né, da riqueza ou da pobreza. Nós não viemos como ricos ou pobres por privilégio ou qualquer coisa parecida, mas sim de acordo com o que necessitamos naquela nossa encarnação. E que tanto uma prova quanto a outra não é fácil, né? Ambas são difíceis. Ambas requer uma dedicação nossa, assim como toda e qualquer prova, né? E aí, voltando ali para o tema central, né? Se existem alguma diferença, se deve à nossa evolução espiritual. E lá no Livro dos Espíritos também, a gente se recorda de uma pergunta que Kardec faz para os espíritos, e os espíritos respondem que nós fomos criados, todos os espíritos, simples e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E aí o que deve a nossa evolução não é o privilégio, algo que Deus nos deu, mas sim as nossas atitudes, as nossas conquistas, que são individuais. Então, por isso, nós nos tornamos diferentes, porém semelhantes, né? E aí a gente volta a dizer que nós somos criados todos iguais, né? Todos por iguais, simples e ignorantes, conforme vão passando nossas encarnações, nossas provas, missões, enfim, expiações, a gente vai progredindo, não podemos regredir, mas podemos estacionar ou progredir. Então, cada um no seu tempo, cada um na sua área, porque eu posso ser evoluída em alguma coisa, mas em outra eu posso não ter conquistado ainda uma virtude. Então, cada um tem as suas conquistas individuais, né? Então, somos iguais, porém, somos diferentes, porém semelhantes. E aí, vale também, né, nós lembrarmos que por mais que existam, né, espíritos em categorias mais elevadas, espíritos mais elevados, eles, enquanto elevados, eles não usam isso para oprimir o outro, mas sim para auxiliar o próximo no seu progresso, no progresso de cada um, né? Respeitando sempre o nosso livre-arbítrio, porque cada um de nós temos o nosso
livre-arbítrio, as nossas escolhas. E aí a gente entra no tema do preconceito. Não só do preconceito, né? Mas de conceitos que temos pré-estabelecidos sobre diversas coisas. E os nossos preconceitos, nossos personalismos, são grandes entraves ao nosso progresso espiritual. Eles são obstáculos para o nosso progresso, né? E aí a gente lembra da rejeição aos outros pelas suas diferenças, que vieram a se estabelecer, né? Vieram sendo estabelecidas, e aí surgindo a indiferença, né? Resultando ali uma exclusão afetiva. Então a gente se recorda disso. E não podemos esquecer jamais que a gente foi criado em tempos também diferentes, né? E isso eu estou falando em questão reencarnatória aqui no nosso planeta Terra, tá? Nós fomos criados em tempos diferentes. Então, nós temos, de geração para geração, nós temos valores diferentes, nós temos raças, nós temos regras, nós temos costumes que nós, né, enquanto sociedade, que a nossa própria sociedade exige em cada época. Então a gente tem de geração para geração leis diferentes, né, regras diferentes, valores diferentes. Então a gente não pode esquecer também disso, dessas diferenças, né? E sempre lembrar de aprendermos um com os outros. Não nos fecharmos dentro de uma caixinha dos nossos valores, de nossas regras, de nossos costumes. E a gente vê isso até em gerações e nas mesmas gerações. Por exemplo, em culturas diferentes, né? Nosso país, o Brasil, tem uma cultura diferente, por exemplo, do Japão, da Índia, de tantos outros países. Então, a gente precisa lembrar disso. E trazendo ainda para o nosso país, para dentro do nosso país, não só para outros países, trazendo mais para a nossa realidade, mas aqui para pertinho da gente, culturas diferentes entre estados brasileiros, Nordeste, do Sul, são culturas diferentes, né? Então, a gente precisa respeitar e não nos fecharmos a valores, a regras, a costumes que nós temos. Claro que, lembrando que nós precisamos ter os nossos valores íntimos, individuais. Com certeza, a gente precisa carregar a nossa essência, né? Aquilo que a gente tem como valor de nossa vida, né? Cuidados que nós precisamos ter conosco mesmos, mas sempre respeitando as diferenças. Não podemos esquecer disso. E aí, a gente lembra também das nossas experiências passadas. E nossas experiências passadas, elas são válidas, mas a gente precisa ter um cuidado que elas precisam ser adequadas às nossas necessidades da nossa realidade presente. As diferenças sempre vão existir, mas as diferenças não podem ser tratadas como defeitos. Elas precisam ser tratadas como diferença, mas não como um defeito, não como defeitos, tá? Não esqueçamos disso também. E aí, lá no livro Renovando Atitudes, Hamed, ele fala o seguinte: ter preconceitos pois, assimilar as coisas com julgamento pré-estabelecido, fundamentado na opinião dos outros. Os preconceitos são as raízes de nossa infelicidade e sofrimento neurótico, pois deterioram nossa visão da vida como uma lasca que inflama a área de nosso corpo em que se aloja.
Então, ele traz muito para nós, né? Que o preconceito, ele é uma dificuldade nossa. É uma dificuldade de assimilação individual de cada um. Né? Eu posso não ter preconceito para tantas coisas, mas posso ter para tantas outras. Né? Eu, Beatriz, enquanto Beatriz, estou sempre numa busca de me desvincular, né? E desarmar de preconceitos. Estou sempre buscando conhecimento, né? Trabalhando a fé raciocinada, né? Sempre procurando entender o outro, estudar sobre assuntos, ver os lados, as ideias. Estou sempre aberta a ouvir o meu próximo, né? Eu nunca estou fechada aos meus pensamentos. Eu tenho ali meus princípios, né, valores, mas também tenho a minha mente aberta para ouvir o próximo, né? E isso se trata em diversos assuntos, em diversas questões. Eu trago aqui uma experiência que antes de eu ser espírita, antes de eu estar na doutrina espírita, eu era evangélica. Muitos já sabem, eu era evangélica, né? E imagina se, enquanto evangélica, eu tivesse uma mente fechada, só acreditasse naquilo e ponto final, acabou, não abro a minha mente para mais nada, é só isso, ponto final. O quanto eu iria estar fechada e ainda estaria ali até hoje. E não há problema em estar na igreja, na religião que seja, tá? A única questão é que quando eu conheci o Espiritismo, foi um encontro. Eu nunca tinha ouvido, eu conheci o Espiritismo ali com meus 15. A doutrina espírita mesmo eu conheci com 15. Né? Apesar de ter tido algumas experiências, algumas questões, eu fui conhecer realmente a doutrina, o centro espírita, ali com meus 15, 14, 15 anos. E aí, eu era evangélica, né? Fui evangélica por alguns anos, segui ali, trabalhava na igreja, servia na igreja, mas sempre com a mente aberta, sempre querendo conhecer, né, outras religiões, justamente para não ter preconceitos. E quando eu conheci a doutrina espírita, eu fui no CELV, no meu centro, né, no nosso centro aqui, numa quinta-feira de manhã assisti uma palestra do Alberto, lembro até hoje, e aí, quando ele ia falando, ele falou sobre a reencarnação, eu não lembro o tema em si, mas foi sobre reencarnação, enfim. E eu falei, gente, eu nunca tinha ouvido falar daquilo, né? Nunca, né? Jamais. Na igreja, na igreja evangélica não se acredita na reencarnação. E quando eu deparei com os assuntos da doutrina, eu falei, gente, eu sempre pensei isso, só que eu nunca consegui botar para fora esse pensamento, porque eu nunca tinha ouvido falar, então eu não sabia nem o que eu pensava exatamente, mas quando eu ouvi, eu falei, é um encontro, é isso que eu penso. Eu falei, gente... E aí comecei a estudar sobre, aí voltei na segunda-feira seguinte, depois comecei a frequentar a mocidade, conhecer, posteriormente continuei na igreja por um tempo, ainda precisava finalizar algumas coisas dentro de mim, até que eu vim para a doutrina espírita. E foi um encontro para mim. Mas imagina, né, isso eu tô falando da religião, mas tem diversos assuntos. Imagina se eu tivesse a minha mente fechada para isso. Não. Eu só acredito nisso, ponto final. Eu não vou ouvir o que o outro tem a dizer, eu não vou ouvir a ideia do outro, ponto final. Né? Eu estaria presa a coisas que eu não acreditava dentro de mim. Muitas questões eu não concordava. Então eu estaria vivendo uma infelicidade pessoal. E isso eu estou tirando como experiência minha. E isso é diferente porque somos espíritos criados iguais, porém com diferenças. Né? Cada um precisa do que precisa no tempo favorável a cada um. Então, foi assim, ter essa mente aberta me auxiliou muito, não só nisso, mas em diversos outros assuntos. Então, eu sempre busco, né, me desvincular dos preconceitos. Porque o preconceito é você ter um conceito pré-estabelecido antes de conhecer algo. Então, eu sempre busco conhecer algo para depois
depois ter as minhas opiniões individuais, porque o que pode servir para mim pode não servir para o outro, ainda tem isso, né? Então, nesse livro, né, Hamed, ele vem trazer a visão de que os preconceitos, eles são raízes nossas, né? De, às vezes, muitas das vezes, infelicidades nossas, né? De inveja, de orgulho, de egoísmo, esses males que ainda carregamos dentro de nós, de sofrimentos pessoais que a gente coloca questões nossas em cima do outro, para cima do outro. A gente precisa cuidar de nós, para que a gente possa não colocar em prática essas coisas que não são, não são boas, né, por assim dizer. E aí, na doutrina espírita, né, na nossa doutrina, vigora ali o mais absoluto respeito à diversidade, né, a questões diversas. E aí a gente não pode esquecer também, né, da questão do respeito a essa diversidade humana. E a doutrina, ela traz esse respeito, né, cabendo a nós, enquanto espíritas, o nosso dever de cooperar para o progresso, para o nosso progresso enquanto humanidade, para o progresso da humanidade, exercendo a caridade, né? Exercendo o amor que o Mestre nos deixou, nos ensinou, no sentido mais abrangente. A gente se recorda lá da benevolência para com todos, do BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, para as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. Nosso BIP. Né? Não vamos esquecer do BIP, nós precisamos colocar o BIP onde pudermos. Tem uma amiga, né, até aqui de nossa casa, que uma vez eu fui na casa dela, e no corredor dela, no final, tem um espelho, se eu não me engano, era isso. E aí tinha um papelzinho lá com o BIP escrito. Eu achei isso fantástico, porque a gente precisa de palavras de afirmação, né? Não só palavras de afirmação, mas lembretes diários de coisas que precisamos trabalhar em nós. Eu achei aquilo ali maravilhoso. Ela falou, aquilo ali é para eu não esquecer. Então, sempre quando eu passo aqui, eu vejo ali o BIP. Então, a gente precisa praticar o BIP, a benevolência, a indulgência com as imperfeições, né? E o perdão das ofensas. Então, vamos praticar o BIP, que não é fácil, a gente sabe. Precisamos. Então, Jesus, ele trazia, né, esse entendimento. E Jesus é o nosso guia e modelo, é o nosso modelo e guia. Ele não trazia preconceitos em nenhum aspecto, nem de raça, nem de sexo, nem de crença, condição econômica, social ou moral. Jesus, ele não tinha nenhum preconceito. Ele tratava todos por igual. Né? Ele não se achava também, por ser Jesus, né, um espírito tão elevado, justamente por ele ser elevado, ele não trazia, né, um ego, um egoísmo. Né? Principalmente ele trazia a humildade, ele foi exemplo de humildade. E a doutrina espírita, né, que trouxe ali o ensinamento e a exemplificação ali dos ensinamentos do mestre, né? Na verdade, ele exemplificou, né? E a doutrina espírita ela vem trazendo isso. É a expressão mais pura da lei de Deus. E aí, a moral do Cristo, né, que traz lá no Evangelho, Cristo, é o nosso roteiro para a nossa evolução segura de todos nós, de todos os homens. É a prática e a solução para todos os nossos problemas, para todos os problemas de nós enquanto humanidade, enquanto humanos. E é o objetivo a ser atingido por nós. Então, a moral do Cristo, ela traz a prática, a solução e o objetivo. E o objetivo é o nosso objetivo, né? Enquanto nosso objetivo.
Jesus trouxe ali a prática, a exemplificação, né, para todos os problemas, ele trouxe. Né, o Evangelho é muito rico, né, estejamos também estudando o Evangelho, que ali traz toda a passagem de Jesus, parábolas, ensinamentos, é tão enriquecedor, deve ser o Evangelho, né, toda a codificação da doutrina, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, eu sou totalmente suspeita, sou apaixonada, deve ser o nosso livro de cabeceira, sempre, que é ali que contém a exemplificação de Jesus enquanto homem aqui na Terra, enquanto encarnado aqui na Terra. E ali ele traz essa prática e a solução e nos deixa como objetivo para cada um de nós. Desculpe. Então, que possamos ter, né, como objetivo essa prática, esses ensinamentos, para que a gente possa amar uns aos outros, respeitar uns aos outros as diferenças. E aí, é muito interessante, trazendo lá para a época de Jesus, a gente vai entrar um pouquinho lá nessa época, sobre os apóstolos. Jesus teve ali seus apóstolos, e os apóstolos de Jesus, que foram escolhidos por ele, né, por Deus também, eles eram homens normais, como nós, né? Homens normais como nós, porém, eles traziam ali a diferença, mas semelhanças, como também nós trazemos, né? E todos, eles tinham ali todos os problemas inerentes à vida cotidiana. Portanto, eles não eram sábios nem santos. Então, os apóstolos, eles não eram santos, não eram elevados como Jesus, né? Muitos ali, por exemplo, Pedro negou a Jesus, né? Judas traiu a Jesus. Então, tem diversos, cada um ali traz a sua história e a sua bagagem. Ninguém ali era santo, ninguém ali era sábio, né? Como Cristo. Então, os apóstolos, eles foram escolhidos justamente para nos trazer essa exemplificação, né? Que eles eram diferentes, mas eram normais como nós e semelhantes, traziam semelhanças, né? E eles eram ali pessoas que desde o início da pregação do Cristo se mostraram interessadas em aprender. Eles traziam essa semelhança de querer aprender, de querer aprender com aquele mestre, com aquele espírito que estava ali, com aquela pessoa que estava ali, com aquele homem, que trazia, que exalava a verdade, a luz, o amor. Então, eles traziam essa semelhança, né? Isso em comum, esse desejo de aprendizado. Eles se afinaram-se, né? Afinizaram-se muito com Jesus de imediato, né? Como se já existisse um certo magnetismo entre eles de vidas passadas. E ali Jesus, através das suas parábolas, né? Histórias que ele trazia, ele adequava-se aos costumes daquele povo. Então, o que Jesus, apesar, né, do Evangelho ser muito atual para nós, ainda aos dias de hoje, ele, naquela época, ele trazia um vocabulário para aquele povo, um vocabulário que aquele povo iria entender, né? As parábolas eram contadas assim. Então, Jesus, naquela época, ele aproveitava ali as situações do cotidiano daquele povo, né? E trazendo ali, portanto, né, a experiência diária daqueles que ouviam. E ele, né, demonstrou ser plenamente imune a qualquer influência alheia, a qualquer influência de quaisquer outro homem daquela época, né? Ele trazia seus pensamentos, as suas convicções, e ele não se deixava levar pelos enganos do outro, né, dos homens daquela época, né? Ele sabia, ele tinha certeza, ele vivia plenamente os seus sentimentos e trazia consigo o sentido da vida. Então, por exemplo, a gente traz a história ali
da prostituta, né? Que muitos que quiseram tacar a pedra nela, quando na verdade Jesus chegou e perguntou a todos: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E ali naquele momento, todos foram saindo, né, disfarçando, imagino eu, saindo, porque todos pecavam. E porque eles queriam apontar para aquela mulher, crucificar aquela mulher. Jesus, ele não se deixou levar para aqueles homens, mas ele trazia ali consigo o amor, a palavra sábia e a luz. Então, ele não precisava se deixar levar pelos outros, porque ele tinha essa verdade dentro de si, ele tinha seus sentimentos e o sentido da vida dentro de si. E aí, lá no capítulo 9, ainda na Lei de Desigualdade lá do Livro dos Espíritos, né, trazendo ali a parte da desigualdade das aptidões, na questão 804, Kardec pergunta: por que não ortogou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Kardec pergunta aos seus espíritos e os espíritos respondem: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor somas de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí o aperfeiçoamento, uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Então, no início dessa questão já traz ali que Deus criou iguais todos os espíritos, mas que cada um vive há mais ou menos tempo, e aí, consequentemente, né, tem ali seu maior ou menor, sua maior ou menor soma de aquisições. Então, traz também, né, que a diferença entre uns e outros está na diversidade dos seus graus de experiências que alcançaram, que cada um de nós alcançamos, fortalecendo aí aquilo que a gente vem trazendo desde o início do estudo. E aí a gente vai entrar num ponto que é sobre a aceitação. Vamos falar um pouquinho sobre a aceitação. O que seria essa aceitação, né? O que seria a aceitação? A aceitação é uma das características dos grandes homens da humanidade. Homens que aprenderam a respeitar as leis evolutivas em si mesmos e nos outros, sempre lembrando de nós. E aí a gente lembra que a aceitação, não é adaptar-nos a um modo conformista e triste de como tudo vem acontecendo, nem suportar ou permitir qualquer tipo de desrespeito ou abuso feito a nós. Antes de mais nada, é ter a habilidade necessária para admitir realidades, para avaliarmos acontecimentos e para promovermos mudanças, trazendo assim a solução para os nossos conflitos existenciais.
Então, a aceitação não é a gente se conformar, né, com a tristeza, com os acontecimentos, né? Não é permitir desrespeito ou abuso a nós, né? Mas respeitar as leis evolutivas em nós e ao nosso próximo. Então, existe uma linha, né, entre aceitar e respeitar, né? Entre aceitar, respeitar e entre permitir ser abusado. Isso é sempre, em diversas palestras que eu já dei, estudos, eu lembro de que não devemos permitir sermos abusados, estarmos em lugar de passividade, de sofrimento, em questão de permitir que o outro nos coloque neste lugar, né? E aí eu trago para diversos tipos de relações familiares, casal, seja qualquer relação que seja, pai-filho, ou qualquer situação que seja, não podemos permitir sermos abusados, né? Mas lembremos de respeitar a nós e ao outro. Quando a gente se respeita, a gente se aceita, aceita o outro, mas vence através da não permissão, né, de ser abusado. E aí a gente lembra, falando da aceitação, falei da aceitação a nós mesmos, então da autoaceitação, que é um grande desafio que a gente recebe na vida. E a gente precisa nos aceitar, nos amar. Né? Nós fomos criados lá no princípio simples e ignorantes e devemos olhar para nós com olhar de amor. Nós precisamos nos olhar com olhar de amor. Nós ainda estamos numa caminhada de evolução, de progresso. Nós vamos errar, nós vamos acertar. Nós vamos, às vezes, errar no mesmo lugar. E, às vezes, várias e várias vezes. Tem uma frase, né, que se diz nos dias de hoje, né, já há um tempo, que errar uma vez é humano, duas ainda vai, mas três já é burrice. Começa pelo fato de que o burro não é burro, né? Já começa ali ofendendo o animal. E termina no fato de que nós erramos a todo momento. Ninguém aqui é perfeito, senão a gente não estaria aqui. Ninguém aqui está na missão como Jesus. Então, é claro que temos uns mais evoluídos, outros um pouquinho menos, mas até aqueles que são mais evoluídos são passíveis a erros aqui no nosso planeta. Aqui no nosso planeta, né, de provas e expiações. Uma regeneração. Então, a gente precisa se amar. A gente precisa se olhar com olhar de cuidado, né, de amor mesmo. Nós precisamos nos aceitar. Precisamos entender que estamos nessa caminhada. Se a gente não nos aceitar, não vai adiantar que o outro nos aceite, nos respeite, nos ame. Porque a gente primeiro precisa nos aceitar, nos amar. Em primeiro lugar, nós. Né? Primeiro, Jesus nos trouxe, né? Moisés, posteriormente Jesus, e a doutrina veio confirmar, né? Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E como eu disse lá no início, nós precisamos amar a nós mesmos. É difícil algumas vezes, para alguns de nós pode ser difícil, mas é importante. Também é uma caminhada, é uma jornada. Vamos encontrar obstáculos, não é fácil. Às vezes a gente vai ficar chateado com a gente, poxa, errei de novo nisso, poxa, errei nisso. Mas Deus sempre tem uma nova oportunidade para cada um de nós. Nós sempre vamos ter uma nova oportunidade. Então, cerramos aqui, temos uma nova oportunidade para termos novas atitudes diferentes. E se de novo a gente errar, vão vir novas oportunidades. O melhor é a gente, né, tentar passar de primeira, mas se não conseguir, não tem problema.
sempre com pensamento de melhora, de evolução, de progresso, tentando ali alcançar virtudes individuais de cada um de nós. Então, não vamos esquecer da nossa autoaceitação, para que assim, quando a gente se aceita, se ama, a gente consegue amar ao próximo, a gente consegue aceitar e respeitar ao próximo. Então, quando a gente aceitamos a nós mesmos, a gente elimina toda e qualquer amarra doentia, de dependência, que nos vinculam aos outros, né? Cujo ali há costumes, crenças, valores, que às vezes não são nossos. Quando a gente aceita, a gente encontra o nosso verdadeiro valor, nosso valor, e não o valor que é do outro, mas o nosso valor. Então, isso é muito bonito, porque a gente não vai viver em função do... Assim como Jesus não fez, né? A gente vai fazer como Jesus, a gente não vai viver em função do que o outro acha, do que o outro tem como valor, mas vamos ter os nossos valores. E aí a gente precisa estar ali alinhado com a doutrina, com o Evangelho de Jesus, para que possamos construir esses valores baseados nesse Evangelho. Né? E a gente reconhece que a gente pode viver e nos relacionar respeitando o modo de ser de cada um. Da mesma forma que a gente deve respeitar a nossa individualidade e liberdade de pensamento de cada um, sem nenhum receio de discriminação ou isolamento. E aí, quando a gente alterna, né, a nossa visão efêmera para uma visão mais eterna, né, para a eternidade, a gente muda a nossa concepção de mundo. Né? A gente muda essa concepção de mundo cartesiano, simplista, em que a gente vive, alternando assim as conclusões, muitas das vezes equivocadas, a respeito das pessoas e da vida. Então, a gente precisa alternar essa nossa visão para esse pequeno, para uma visão de eternidade. Né? A gente, enquanto espírito, nós somos eternos. Então, quando a gente muda essa visão, enxerga isso, tem essa visão de eternidade, a gente muda essa concepção de mundo. A gente consegue enxergar lá na frente, né? A gente começa a ter conclusões mais equilibradas, né? Conclusões mais assertivas, né? Menos equivocadas a respeito de nós enquanto sociedade, do nosso próximo e da vida. E o normal, né? O anormal, a moral, o imoral, o natural e o não tão natural, né? São relativos para cada um. Traz uma relatividade de um para cada um. Né? Mesmo quando se trata da configuração ou da aparência externa da matéria. Né? A nossa atitude para o próximo, para com o próximo, é de reconhecer que ele é alguém com possibilidade de evolução, como cada um cada um de nós, né, é tão criação de Deus como tudo e todos existentes. Então, a gente, quando abre essa visão, a gente também enxerga que cada um de nós somos tão criação de Deus quanto o nosso próximo, quanto o nosso irmão. Então, a gente enxerga essa ligação entre um e outro. E aí a gente lembra também que existe uma ciência de cultivar a amizade e de construir o entendimento. Né? A gente lembra do trigo no campo, né? O que acontece com o trigo? E o que acontece com o trigo, né? Trazendo ali para o campo espiritual do amor, né? O trigo não será, né, possível colher ele sem que a gente semeie. A gente precisa semear para que a gente possa, ou melhor, a gente precisa semear para que a gente possa colher. Então, a gente traz esse cultivo da amizade, né, para construir o entendimento. Então, para a gente poder colher, a gente precisa semear. Então, a gente precisa nos examinar, diariamente, a todo
momento, né? A nossa própria lavoura afetiva. Então, precisamos olhar com amor para essa lavoura, né? A gente precisa examiná-la. A gente precisa... Acabou o nosso dia, aqui, trazendo para a nossa realidade, acabou o nosso dia, antes de dormir, a gente faz a nossa prece. Antes de fazer a nossa prece, ou após a nossa prece, fazer uma autoexaminação de como foi aquele dia, do que fizemos naquele dia. Se não, se tivermos algo bom também é bom a gente olhar, né, para as coisas boas que fazemos. Então, fazer essa autoexaminação diariamente na nossa lavoura afetiva, né? A gente precisa observar se estamos exigindo flores prematuras, frutos antecipados, porque tudo também tem seu tempo, né? Então, não vamos esquecer de dar atenção, de cultivar, de cuidar, né, do adubo, de irrigar, de todo o processo do cultivo. E aí, é importante que a gente também se coloque à disposição da planta em um jardim alheio. Nos colocar nessa posição da planta em jardim alheio, reparando ali, né, os cuidados que exige, né, não desdenhando resgatar as nossas dívidas de amor com os outros. E aí, imita ali o lavrador prudente e devotado. Se nós desejarmos, nós vamos imitar, se desejarmos atingir a colheita de grandes e preciosos resultados. E isso está lá em Vinha de Luz, né, de Franciscano Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Ele traz isso. Né? Emmanuel traz ali através de Chico esse olhar para a lavoura, né? A gente precisa ter esse olhar. Que a gente possa refletir duas perguntinhas. Qual seria, então, nossa visão atual a respeito da religião, da raça, da velhice, da nação, da política, que está tão presente nos dias de hoje, e tantas outras coisas? Qual é a nossa visão atual a respeito de cada uma dessas coisas? E não é a visão atual que temos em respeito a cada uma, mas a visão que trazemos, né, de respeito para as diversidades, para que o outro pense diferente de nós, ou para que o outro é diferente de nós. Que às vezes não é o que ele pensa, é só o que ele é. Nós temos aí diferenças de raças, temos brancos, pretos, indígenas. E aí, ele escolheu, né? Claro que antes da gente reencarnar, a gente sabe que ali a gente tem nosso planejamento reencarnatório, né? Mas ele é diferente de nós por ele ter uma cor diferente da nossa? Ele é diferente de nós, o outro, por ter uma religião diferente da nossa? Ele é diferente de nós por ter uma orientação sexual diferente da nossa? Por ser quem ele é. E não é o que ele pensa, é o que ele é. Então, a gente precisa refletir qual está sendo a nossa visão a respeito disso. A respeito de respeitar o outro, a diferença do outro. E a segunda perguntinha, né, que a gente precisa nos fazer também, se seriam formadas unicamente, se essa nossa visão é formada unicamente sem a influência do outro. Se a gente está sendo influenciado pelo outro ou não. Né? Então, a gente precisa ter os nossos valores, que eu falei lá no início, assim como Jesus teve. Então, precisamos pensar, refletir, estudar, raciocinar sobre diversos temas, né, atuais, que são tão atuais nos dias de hoje. E aí, ainda trago uma terceira pergunta. Será que a nossa forma de ver a tudo e a todos à nossa volta não estaria repleta de obstáculos formados pelos nossos próprios conceitos pré-estabelecidos? Pelos nossos próprios preconceitos?
Por isso a importância de conhecer. Por isso a importância. E aí, por que tão... vamos entrar agora ali na questão da desigualdade, né? Da desigualdade social. Por que então existe a desigualdade social, as desigualdades sociais, né? Que a gente falou lá em cima um pouquinho. Né? Eu até li aquela questão 815, se eu não me engano, né? Do livro dos Espíritos. Das provas, né? Da riqueza e da pobreza. E aí, por que existem então as desigualdades sociais, né? E os espíritos, eles trazem ali que não é de uma origem, né, divina, mas sim humana, de cada um de nós. Né? Está nas nossas origens do egoísmo, em um se achar melhor do que o outro, e se favorecer disso, né? Explorando daquele que é mais fraco, né? Se oportunizando ali da pobreza e da fome, para marginalização. Então, a gente vê ali dois lados, né? A gente vê a questão ali do egoísmo, né? De se achar melhor do que o outro, mas também ali do comodismo, do oportunismo, da pobreza, da fome, para marginalização. Então, a gente tem toda uma visão ampla disso, né? E aí, a gente lembra que Deus, ele quer que nós, enquanto seus filhos, prosperemos juntos, através da cooperação e não jamais da opressão. E um espírito, ele se encontra, né, para se encontrar, né, se encontrar em uma posição de prestígio social e econômico, não significa que ele esteja ali diante de um ser de alta ou baixa categoria, né, já que sua posição social não é definidora do seu caráter. Então, a posição social que a gente está hoje não define o nosso caráter. E aí a gente pergunta, o que será que acontece com os espíritos que aproveitam dessa situação momentânea de superioridade para oprimir os mais fracos? O que será que acontece, né? A justiça divina, ela vem se aplicar e concretiza através da reencarnação, né? Um exemplo seria a encarnação desses espíritos em uma civilização talvez mais selvagem. Tem diversos exemplos, várias situações que podem ocorrer. Mas a justiça divina, ela vai ser feita de acordo com as nossas atitudes, né? O que plantamos, nós vamos colher. E aquilo que vai ser melhor para nós, para nosso progresso. E aí, a gente fala um pouquinho sobre a reencarnação. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças, de castas que nós trazemos conosco. Porque o mesmo espírito, esse mesmo espírito, ele pode tornar a nascer rico em uma encarnação, pobre em outra, chefe em uma encarnação, subordinado em outra, livre em uma encarnação, escravo em outra, homem, mulher, seja como for, pode vir de com religiões diferentes, com raça diferente, em diversas encarnações. Então, a reencarnação, ela vem trazendo as experiências que cada um de nós vamos viver, em cada reencarnação vamos viver, e com isso vai desaparecendo os preconceitos de raças e de castas que trazemos. Olha que linda o poder que a reencarnação traz para cada um de nós. Para isso precisamos estar abertos também, né? E aí a gente precisa também melhorar, na verdade, melhor aproveitar a nossa oportunidade reencarnatória, né? Trazer um novo significado, ressignificá-la, desenvolvendo ali a fraternidade, a solidariedade, a tolerância, possibilitando a nós e ao nosso próximo a almejada emancipação moral e intelectual. Então, que possamos aproveitar a nossa reencarnação. E é necessário, né, que a gente se torne, né, verdadeiros homens de bem.
E jamais, isso jamais acontecerá por um milagre. Não vai acontecer por um milagre superior, como muitos de nós às vezes esperamos, né? Mas sim pelo nosso esforço para nos tornarmos homens de bem. E aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu amo, no capítulo 17, fala o seguinte: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema, condenação, aos que como ele não pensam. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que é bom, humano e benevolente, que não faz a distinção de raça, religião, crença, seja o que for. Ele respeita o outro, mesmo quando o outro pensa diferente dele. Mais um ensinamento aí lá no nosso Evangelho. Então, a gente precisa pensar, vamos pensar mais a fundo nesse ponto, né? Da reencarnação. De usar a reencarnação como justificativa para as desigualdades sociais, o que não é muito coerente. Muitas das vezes a gente usa a reencarnação como uma justificativa para as desigualdades, né? Trazendo uma não coerência. Por exemplo, né? Muitas das vezes a gente, vou dar alguns exemplos, a gente usa a expressão como a pessoa vem pobre para poder valorizar o dinheiro que não deu, que lá atrás não deu um bom destino. Né? A pessoa vem mulher para aprender a não ser machista. Ou então está nessa condição porque pediu. Ele é gay porque para que ele possa aprender a educar o sexo que usou de uma forma desregrada numa outra existência. Então, são visões equivocadas, errôneas nossas, expressões equivocadas, nada coerentes. A reencarnação, ela não traz essas justificativas incoerentes, né? Pelo contrário, ela traz ali, como a gente já estudou, né, como a gente conversou um pouquinho, ela traz uma renovação, uma ressignificação. Não visões errôneas, como temos, né, que achamos que sabemos de alguma coisa, né? E como esses tipos de comentários, eles só nos fazem endossar ainda mais a desigualdade, o preconceito, o distanciamento dessas pessoas. E aí, ninguém sabe das suas próprias provas que a gente precisa passar, né? Que temos que passar aqui na Terra. Algumas pessoas até sabem de uma coisa ou outra, mas ninguém sabe das provas que temos que passar aqui na Terra. Mas de uma coisa a gente sabe, e todos nós sabemos. A gente está aqui para evoluir, para buscar essa tão sonhada igualdade através da ação de cada um de nós, para assim a gente mudar a realidade que a gente vive. E aí a gente encerra o nosso estudo de hoje lembrando, sabendo, na verdade, já sabe, então vamos nos recordar que para Deus nós somos todos iguais. Não importa se somos homens, se somos mulheres, se somos LGBTQIAPN+, se somos brancos, se somos pretos, indígenas, se somos animais, humanos, nós somos espíritos todos iguais, fomos criados iguais, temos uns aos outros como nosso irmão, filhos desse Pai maior. Todos em busca da evolução e do progresso. E fica aqui esse estudo, né, que possamos levar essas reflexões durante a nossa semana, durante o nosso dia a dia,
São reflexões que precisamos fazer para nós, são autoavaliações, autoconhecimento, né? A autoaceitação, não possamos esquecer, a reforma íntima, cada um dentro de nós. E isso não depende do outro, mas sim de cada um de nós. E assim, cada um de nós trabalhando dentro de nós, a gente vai criando aí uma humanidade, uma sociedade mais respeitosa, considerando que somos todos iguais, né, com algumas com semelhanças, com algumas diferenças, porém semelhantes. Bom, quero agradecer pela oportunidade, um estudo assim maravilhoso, eu adorei fazer esse estudo, foi muito legal. Ainda estou, desde que eu fiz, refletindo diariamente, quero refletir muito mais sobre isso, estudar ainda mais. É um tema que daria para ficar falando ainda muito mais aqui. Falei pra caramba, deu aí um bom tempo, mais de 1 hora, mas quero agradecer aí por essa oportunidade. Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa estar encerrando o nosso estudo de hoje. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, novamente, né? Continuar pensando em Deus, continuar com essa vibração, e sentimentos bons, essa boa vibração, pensando em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga. E assim agradecemos novamente, Deus, por esse estudo, pela oportunidade de aprendermos o Evangelho de Jesus, nosso querido e amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia, irmão maior, que por amor nos deixou seus ensinamentos, nos exemplificou, deixou a prática para as soluções de todas as coisas. Que possamos, Senhor, aprender, estudar, mas também colocar em prática em nosso dia a dia, para conosco e para com nossos irmãos. Pedimos o auxílio da espiritualidade, porque sabemos que muitas das vezes é difícil, que muitas das vezes não é fácil, mas sabemos que nada é impossível. Que passamos por aquilo que precisamos passar, e que a espiritualidade está sempre ao nosso lado, a nos amparar, a nos ajudar, a sermos pessoas melhores, a sermos verdadeiros homens de bem, para evoluirmos e progredirmos. Que possamos, Senhor, exemplificar o amor, o respeito, para que assim também possamos ser respeitados, entendendo que todos nós fomos criados simples e ignorantes, entendendo que cada um de nós passa por seu momento, por suas provas, suas expiações, tendo olhar de amor com o outro, primeiramente olhar de amor a nós, para assim termos olhar de amor com o outro. Nos ajude a caminhar no bem. Hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, muito obrigada. Um grande beijo a todos e muita paz.